Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a tia Adriana trouxe uma proposta diferente de aula com esses slides, tá? Eu espero que vocês gostem muito. É a nossa primeira aula de geografia por vídeo, né? E nós vamos começar hoje a partir da página 310 e vamos até 318. Vamos lá? Então a gente vai falar sobre o movimento aparente do Sol, né? E as direções cardeais. Quem aqui já observou que às vezes quando a gente entra na escola, o sol está em um lugar, e aí quando a gente sai da escola parece que o sol foi para outro lugar. Quando você está indo para casa, parece que o sol mudou de lugar, né? Na verdade, não foi o sol que mudou de lugar, a Terra que está se movimentando. Por isso que a gente chama de movimento aparente do sol, porque ele não está se movimentando, quem está se movimentando é a Terra. Então, eu coloquei aqui uma ilustração para vocês, né? Que mostra que o Sol nasce em um lugar, ao meio-dia ele está em outro lugar, e no final do dia, quando ele está se pondo, ele está em outro lugar. Então, olha lá. Esse movimento que o Sol faz se chama um movimento aparente do Sol, pois, na verdade, quem se movimenta não é o Sol, e sim a Terra. E aí, o nome desse movimento que a Terra faz, né? A Terra faz dois movimentos, o movimento de rotação e o movimento de translação. Hoje nós vamos falar só sobre o movimento de rotação. O movimento de rotação é aquele movimento que a Terra faz em torno dela mesma. Então, quem já brincou daquela brincadeira que a gente fica parado em um lugar, a gente fica girando, né? Geralmente quando é para brincar de esconde ou para procurar alguma coisa, né? Então, esse movimento de girar em torno de si mesmo, né, nós chamamos de rotação no caso da Terra, né? Então, ela gira em torno do seu próprio eixo, ao redor de si mesma. Esse movimento, ele dura 24 horas e ele dá origem aos dias e às noites. Eu trouxe aqui uma ilustração para a gente entender melhor como é que funciona. O que acontece? Quando o Sol ele está batendo em uma parte da Terra, ele está iluminando aquela parte ali. Então, quando a gente tem Sol e a gente tem o calor do Sol, a luz, a gente chama isso de quê? De dia, né? E quando a gente já não tem essa luz do Sol, a gente chama de noite. Então, nós temos essa separação de dia e noite graças a esse movimento que a Terra faz, que se chama rotação. Nós vamos falar hoje também das direções cardeais, né? E para começar a falar das direções cardeais, a gente não pode esquecer da roda dos ventos, que é uma espécie de orientação, né? Uma representação que a gente utiliza, que tem todos esses pontos, essas direções cardeais. Tá bom? Essa rosa ela é composta pelo que chamamos de pontos cardeais e pontos colaterais, que são as orientações para onde apontam as direções diferentes, as diferentes direções. Então, os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. E os colaterais são nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Então, são 4 cardeais e 4 colaterais. Muito importante isso, hein, gente? Aqui eu trouxe a rosinha dos ventos para vocês, né? Com as orientações. Isso aqui, gente, muito importante eu falar que a gente não pode alterar a forma. Então, o norte ele tem que ficar sempre nessa posição aqui. O sul, ao contrário do norte. De um lado, o leste, que é onde o sol nasce. E do outro lado, o oeste, que é onde o sol se põe. O nordeste fica entre o norte e o leste. O noroeste entre o norte e o oeste. O sudoeste entre o sul e o oeste. E o sudeste entre o leste e o sul. Então, essas posições elas são fixas. A gente não pode embaralhar, colocar onde a gente quiser. Elas têm que ser aí. Como eu acabei de falar, né? O lugar onde o sol nasce a gente chama de leste ou nascente. E onde ele se põe a gente chama de oeste ou poente. Porém, quando a gente não tem o sol, como que a gente vai saber onde é norte, onde é sul, onde é leste, onde é oeste? A gente tem a posição dessa constelação aqui que se chama Cruzeiro do Sul. E ela pode ser vista de vários países, inclusive do Brasil. Então, onde a constelação do Cruzeiro do Sul se coloca, a gente fala que é o sul. E onde o sol nasce, né? De onde você estiver, se você conseguir ver o sol nascendo, você sabe que é leste. Se ele já estivesse pondo, indo embora, a gente sabe que é oeste. Mas basta você saber um pontinho só, né? No caso aí vai saber leste ou oeste,
ou a posição do Cruzeiro do Sul para você saber um pontinho cardeal. Se você souber um ponto cardeal, você consegue saber os outros. Por quê, professora? Porque a localização desses pontos, como eu já falei, ela é fixa. Então, se eu sei um, eu consigo descobrir os outros, tá? Então, vou deixar aí para vocês resolverem os exercícios, né, que forem aparecendo da página 310 até a 318. E aí, conforme vocês forem resolvendo, no meio da aula, de surpresa, eu vou soltar um exercício e eu quero ver quem é o primeiro que vai resolver na nossa sala de aula do Google, tá bom? Gostei muito de estar com vocês aqui mais uma vez. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Me conta aí no mural o que vocês acharam da aula. E fiquem atentos aí ao exercício que eu vou colocar surpresa, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.